Mateus 26, 40. Meu versículo preferido. Mateus 26, 40. Louvado seja o Senhor nessa noite. Louvado seja. Diz a palavra de Deus, Jesus, falando essas palavras aos discípulos. Eu gostaria que esse versículo tivesse marcado na sua Bíblia, como ele está na minha. A de algumas pessoas já está marcado, mas a de algumas não está. Porque esse versículo é a chave de uma vida de vitória. E é o que eu vou pregar essa noite. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Que tristeza, Jesus sempre acha a gente dormindo, quase sempre. Quase sempre ele acha os discípulos dormindo. Sentado no banco da igreja, mas dormindo espiritualmente. Tomando a Santa Ceia, mas dormindo espiritualmente. Cantando os louvores da igreja, mas dormindo espiritualmente. O sono da tranquilidade. Então, Jesus achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Nenhuma hora. Alguém diz comigo, nenhuma hora? Agora eu oro por você, Pai, nessa noite, nos abençoa mais uma vez, porque o Senhor é bom. E porque o Senhor nos muda e nos abençoa com a sua palavra. O Senhor reuniu tua igreja mais uma vez. Eu tenho o privilégio de vir diante do Senhor para ministrar para o teu povo. Senhor, abençoa a minha vida agora, o meu coração, e abençoa o coração do teu povo, e abençoa os ouvidos, para que agora eu declaro que os anjos do Senhor dominem o território. Eu declaro o domínio de Jesus na casa, e que eu protejo a palavra que será falada aos ouvidos, e todo endurecimento em nosso coração seja quebrantado pelo Espírito de Deus. Alguém diz comigo assim: Senhor, fala comigo essa noite. Eu recebo essa palavra no meu espírito, em nome de Jesus. Obrigado, meus amados. Você pode sentar diante do Senhor nessa noite. Queria discutir com você o preço que a gente paga pelas coisas na terra. Por favor, acompanhe o meu pensamento, tá? Eu vou estar falando aqui com calma. Daqui a pouco eu vou esquentar um pouco mais, você sabe como é. Mas tudo na terra você paga um preço pelas coisas. Você pode até pensar que você paga pelas coisas pelo dinheiro que você ganha, que o dinheiro é a moeda. Eu queria provar para você que não é. O dinheiro que chega na sua mão é o resultado de algumas horas da sua vida que você dedicou a um trabalho. Ou você vendeu aquelas horas para uma empresa, ou você dedicou aquelas horas que você poderia estar fazendo outra coisa. E, na verdade, tudo que a gente paga, porque a gente paga por tudo na terra, não tem nada de graça. Você paga com o seu tempo de vida. O seu tempo de vida. E para adquirir o dinheiro, comprar as coisas, você vende as horas da sua vida. É exatamente isso que você faz. Quando você diz assim, eu queria ter mais tempo para Deus, é porque você vendeu as outras horas para outra coisa. Porque, na verdade, você só compra qualquer coisa com o tempo. Nós percebemos que não estamos vendendo apenas as nossas habilidades no trabalho, nem o que as nossas mãos podem produzir, mas as próprias horas da nossa vida. A moeda real com que nós pagamos na vida para obter as coisas é o próprio tempo da nossa vida, que é a coisa mais preciosa que nós temos. Por quê? Porque nós temos uma quantidade de dias para viver. Nós temos uma quantidade de dias para viver. Eu vou falar de números essa noite, porque o Espírito Santo, ele não perde um minuto no dia. Ele sempre conversa comigo sobre as horas da semana, que são 168, não sei se você sabe, e dessas eu já vou começar a perguntar quantas delas você já vendeu para tantas coisas e não sobra horas para buscar o Senhor. Porque a questão de buscar a Deus é uma questão de qualidade de vida espiritual. Deixa eu dizer para você que é possível tentar servir a Deus aos trancos e barrancos, que é como a maioria das pessoas serve, sem uma vida de oração. É possível. Eu nasci na igreja, fui apresentado bebê e vivi na igreja a vida inteira, fazendo 60 anos o ano que vem, e eu vejo as pessoas fazer tudo na igreja sem uma vida de oração.
Fala comigo, por favor. Parece uma heresia, mas é uma verdade. Nós não estamos falando da doutrina, nós estamos falando da realidade. A realidade é o seguinte, repete comigo assim, é possível fazer qualquer coisa na igreja sem oração. Você pode encher uma igreja, você pode crescer um ministério, você pode exercer um dom, você pode ser um ótimo pregador. Você não precisa orar para fazer isso. Você só não tem vida. Você só não tem fruto. Você só não gera para Deus. Mas é possível. Eu estou falando de experiência, de lidar com pessoas, de estar na igreja, de estar tocando na igreja, desde que eu tinha 12 anos de idade, mais de 40 anos que eu toco louvor na igreja. Eu não vejo músico orar, não vejo músico buscar Deus. O que músico sabe fazer é tocar. Eles amam tocar. E se for para gastar tempo para ensaiar, eles gastam horas, dias para ensaiar. Mas eles não gastam tempo para orar. Por causa de um paradigma em nossa cabeça, que o paradigma, primeiro, tem um dos paradigmas mais destruidores na vida de um cristão, é o paradigma do fazer. Eu sou crente para fazer alguma coisa para Deus. E na nossa escola de obreiros, nós sempre trabalhamos essa ideia de derrubar esse paradigma, que nós não fomos feitos para fazer, nós fomos feitos para ser. Nós somos feitos para ser uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, que vive uma vida com Deus. É incrível que os crentes, a maioria deles, no mundo inteiro, isso aqui não é coisa só de igreja aqui na América, em todo lugar do mundo, eles têm tempo para fazer qualquer coisa na igreja, só não tem tempo para orar. Mas, na verdade, é uma questão do coração. Anyway, anos são contados com horas, 8.760 horas. Presta atenção, Deus fala comigo sobre o tempo, que é a moeda de comprar. E Ele fala comigo isso há tempos já. Porque um dos versículos da palavra de Deus, que é o Salmo 90, verso 17 ou 12, se eu não estou enganado agora, um dos últimos versos do Salmo, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Na verdade, a gente não sabe contar os dias. E contar aqui não tem, pastor, qual é o mistério, qual é o segredo do profundo mistério que tem de contar? Não tem segredo não, é contar mesmo. Quantos dias você tem? Quantos dias você já viveu? Quantos faltam para viver? Sabe quantos anos, quantos dias, isso é, quantas horas tem uma década de vida? Uma década de vida, 10 anos da sua vida, tem 87.600 horas. Em 10 anos de vida, você vive 87.600 horas. Se você viver 80 anos, você viveu 700.800 horas. Se eu viver mais 30 anos, que eu estou com 60, como meu pai está com 91, pelo menos 30 mais eu me dou. Assim, só pela genética. Se Jesus me abençoar mais, eu vou até 40. Mas se eu viver mais 30, se eu tenho, qual a moeda que eu ainda tenho para comprar? Porque a moeda é o tempo de vida. O que eu posso comprar nessa vida com os dias que eu ainda posso viver? Eu ainda tenho, se eu tenho 30 anos. Porque Jesus decidiu, não, eu só quero te dar mais 20, e daí? Não é o Senhor que manda. Mas se Ele me der os 30, eu ainda tenho 263 mil horas. Você pode pensar que é muito. Você pode pensar que 30 anos é muito. Mas ele evapora assim, ó. E ensina-nos a contar os nossos dias, porque quando você conta, você precisa contar os que você já gastou, não tem como você redimir. E o que você tem para comprar de Deus, ou dessa vida, você vai gastar as horas de vida, você não vai gastar outra coisa. O crente precisa acordar que Deus precisa do nosso tempo na presença dEle. O crente precisa acordar que sem tempo de vida, Deus nunca vai permitir você atravessar essa terra da vida de derrota onde você vive, porque o crente ele não acha que ele vive uma vida de derrota. Ele vive tão, assim, conformado naquela falta de qualidade de vida, que para ele é o normal. No entanto, Deus queria atravessar ele para um território que para ele chegar aqui é onde ele não conhece os inimigos que estão lá, onde ele não conhece as tentações que estão lá, onde ele não conhece as opressões que ele está acostumado a viver com ela, onde ele não conhece as derrotas que ele está acostumado a viver com ela. Para ele atravessar para esse lugar aqui, ele teria que investir. Fala comigo, investir. E você não tem outra moeda para investir, a não ser o tempo de vida. A não ser o tempo de vida. A primeira sabedoria do Espírito Santo em nossa vida, para gerar vida em nós, é nos ensinar a lidar com as 24 horas que Ele nos dá. Se você não tiver uma rotina,
onde Deus, você vendeu algumas horas do dia, porque quando eu falo isso, e você pode olhar mesmo para mim, eu quero que você olhe mesmo para mim, vender horas do dia para Deus, poucas pessoas estão fazendo isso. Você pega as 24 e gasta elas do jeito que acontecer, ela evapora do jeito que você deixar a vida levar, você não vendeu suas horas para Deus, você não vendeu. A minha batalha com os crentes, há 22 anos, pastoreando, é para fazer os crentes venderem algum tempo da sua vida para Deus. Eu não estou falando do tempo de vir na igreja, eu estou falando o tempo que você se separa para Deus sozinho em casa, onde ninguém te vê, onde a única pessoa que vai te recompensar é teu Pai Celestial, que te vê no secreto. Porque Ele disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Diga comigo, a moeda que eu tenho é o tempo da minha vida. O tempo que você já viveu, você não pode mais usar. Eu queria dar pelo menos 90 anos para qualquer pessoa que está aqui, para todas as pessoas. Alguém está agradecido aí? 90 anos? Está bom para você? Você quer mais? Quem quer 100? Então conta, da agora até 100, quantos que falta? Você só tem isso para investir. Desse tempo de vida que você tem, quantas dessas horas vão pertencer ao Senhor? Para adquirirmos qualificação num trabalho, você tem que investir na sua profissionalização. Você gasta horas e horas fazendo cursos, se melhorando para ingressar no mercado de trabalho. Eu não sei se você já percebeu o tanto de horas que um ser humano gasta só para estudar normal, porque um ser humano normal, ele tem que fazer 4 anos de primário, 4 anos de secundário, 4 anos de high school, só aí já foi 12 anos de vida. Ele investiu 12 anos da vida. As crianças chegam em casa, como a minha filha, que ela sai de casa 7 e pouco da manhã, e chega, porque ela está praticando esporte na escola, para poder fazer a sua bolsa de estudo na faculdade, ela chega em casa 5, 6 horas da tarde, ela passa 12 horas por dia na escola, ela está gastando a vida aonde? Ela está investindo o seu dinheiro lá. Quantas horas você gasta no trabalho, quantas horas você gasta? Escuta, quando a Bíblia diz, aprenda a contar os dias, é porque ela está querendo que você possa investir melhor a única moeda que você tem, que é a sua vida, tá? 4 anos no primário, 4 anos na high school, 4 anos no ginásio, 4 anos na faculdade, só aí para um bacharel, 16 anos de vida. Se você fizer uma pós-graduação, você já vai para 20 anos da sua vida só para estudar, e você não ganhou dinheiro nenhum ainda, você só está gastando. Você não percebe que 1/3 ou mais da sua vida já foi, e você nem começou a fazer a sua vida, tá bom? Se você se diplomar aos 20 anos de idade, com 20 anos de estudo, você já está pelos 30 anos da sua vida. Se você decidir ser um neurocirurgião, você vai ter que gastar 16 na high school e mais 16 anos na faculdade. Você vai gastar 30 anos de escola. Ei, não é tanto dinheiro que você paga para a escola te dar as aulas, é o tempo da sua vida que foi embora e você não fez outra coisa com aquilo. Você só viveu preso dentro de uma escola. Quanto tempo você gasta com Deus? A vida de vitória ou a vida de derrota? Vou falar até diferente, vou usar outras palavras. O poder do diabo sobre você depende do tanto que você gasta de tempo com Deus. A força da mão do diabo prendendo as coisas na sua vida depende do tempo que você gasta com Deus. Eu dediquei a minha vida a orar e dediquei a minha vida a ensinar as pessoas a orar. Porque se elas aprenderem uma lição, incrível, os crentes sabem tudo. Eles sabem vir à igreja, eles sabem fazer programas, eles sabem fazer. Essa palavra de 5 letras é a palavra que qualquer crente que chegar numa igreja, que ele está empolgado, que ele está animado, ele vai pedir para fazer. O que eu posso fazer, pastor? Você ora? Não, não oro não, mas eu quero fazer, deixa eu fazer alguma coisa. E tem gente que diz assim para mim, pastor, se eu não fizer algo, eu vou morrer.
Veja como esse paradigma está tão engrenhado dentro das pessoas que elas não entendem que o melhor fazer, o primeiro fazer, é gastar tempo na presença de Deus. Elas não têm essa noção. Ninguém ensinou essa noção de que para você ter uma vida com Deus, você tem que gastar a moeda da sua vida, e a moeda que você tem é tempo. Você tem que gastar tempo com Deus. Quando eu li esse versículo, eu gosto de falar para os meus obreiros que eu não escrevi Mateus 26, 40. Naturalmente foi Mateus que escreveu, mas as palavras que estão ali foi do próprio Jesus. E o que Jesus falou assim, escuta, nem uma hora você pode orar comigo? Você pode perguntar para a pessoa do lado para mim, por favor? Nem uma hora? Pergunta mesmo, tem gente que não perguntou não, pergunta aí. Pergunta. Vou prender nessa hora aqui. Por quê? Alguém diz comigo, Mateus 26, 40. Escute, não dá para esquecer Mateus 26, 40, dá? É um versículo que você já decorou. Nem uma hora você pode vigiar comigo? O primeiro milagre que aconteceria na vida de um ser humano que está na igreja é quando ele decidisse gastar 1 hora por dia de oração com Deus. De oração a sós, não dirigindo um carro, como Jesus disse. Jesus não falou assim, entra no teu carro e liga a ignição e sai orando. Ele não falou, chega no trabalho, pega a brocha, começa a pintar, bota a escada e começa a orar. Ele não falou isso. Ele não falou, chega na casa, liga o vacuum, começa a limpar os banheiros e começa a orar. Ele não falou isso. Ele falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Alguém diz comigo assim, é uma oração diferente. Uma oração que as pessoas não querem gastar o tempo para ter. Verdade ou não? Escute, você tem 24 horas no dia, é a única moeda que Deus deu. Quantas delas você vai vender para Deus? Se você não vende as suas horas para Deus, você já está vendendo as suas vitórias para o diabo. Se você não vende as suas horas para Deus, você já está vendendo as suas vitórias para o seu inimigo. Eu não sou evangelista, eu não sou itinerante, eu sou pastor local. O que significa isso? Que eu conheço a vida das pessoas. Eu sei a vida de derrota que elas vivem com o nome de Deus na boca. Eu sei a desgraça na família, a falta de libertação e o controle de Satanás na vida das pessoas, por uma razão só: não se dedica a uma vida de oração. Porque o poder que Jesus disse que através dele nós venceríamos as coisas está embutido na vida espiritual. Porém, é um poder dormente. Ele está embutido, todo o poder do Espírito Santo está no Espírito que veio morar dentro de mim. Alguém repete comigo, por favor, todo o poder do Espírito Santo que veio morar dentro de mim, já está aqui. Você não precisa pedir poder para vencer a tentação, poder para vencer o diabo, poder para vencer a carne, porque o poder foi downloaded, o poder foi feito dentro de você. Quando você recebeu o Espírito, você não recebeu um pedacinho do Espírito Santo, você recebeu todo o Espírito Santo. Ele está dentro de você, mas você não gasta tempo para despertar ele lá. Eu falei que ia começar devagar. Há um fogo dentro de mim para que a igreja tenha uma vida de vitória. Mas a igreja não vai ter uma vida de vitória na preguiça que vive. E não é preguiça para trabalhar. Você é um monstro para trabalhar. Misericórdia, ninguém trabalha igual você. Talvez eu não ia conseguir te acompanhar nas tuas horas de trabalho. Você levanta cedo, cara. Você levanta assim, o sol nem levantou, você já levantou. Você trabalha. Você chega morto em casa, no outro dia você vai, nem para ficar em casa, não, eu vou de novo, às 4 horas da manhã eu estou lá de novo. Fala assim, nós não temos preguiça para trabalhar. Por isso Jesus vai olhar para você e falar assim, eu te vi levantar tantas horas, eu te acompanhei. Quando você deu o sangue, deu o suor, deu a carne, você deu tudo. O que você não podia era me dar 1 hora de oração. Você não podia me vender 1 hora da sua vida. Diga comigo, Mateus 26, 40. Agora faz a pergunta, nem 1 hora?
A 1 hora de oração que Jesus está falando é o começo de um convite que alguém vai aceitar ou não, depois de começar a viver uma rotina de 1 hora de oração. Vou repetir o que eu falei. Preciso repetir devagar para o crente poder entender. A 1 hora de oração que Jesus está propondo é um convite que em algum momento dessa jornada de 1 hora, se ela acontecer, Jesus vai fazer um convite no coração dele, em algum lugar daquela hora, e aquela 1 hora vai se tornar 2. Em algum momento da vida, aquela 2 horas vai se tornar 3. Em algum momento da vida, quando o crente descobre quem é Jesus na oração, porque descobrir ele no banco da igreja não foi suficiente para fazer isso. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Cada dia da minha vida, Deus diz para mim, venda mais horas para mim. Venda mais horas para mim. Eu queria que você repetisse uma frase que pode meio que dar embrulho no estômago de alguns crentes. Pode dar meio que uma taquicardia no coração. Espero que não aconteça nada disso com você quando você falar. Pode dar meio engasgo na garganta quando você falar essa frase. Mas eu quero que você fale. Tenha coragem, não vai dar não. Ora para que não dê não. Fala assim, horas de oração. Tem gente que pensa nisso e fala, está doido? Não tem hora nem para dormir direito, vou ter hora para orar. Horas de oração, o que é isso? É um conceito estranho na vida das pessoas. Quando Jesus falou nem 1 hora, ele estava dizendo que era o mínimo, porque se você fala, você não pode fazer nem isso, você não está falando o mínimo? Não é o mínimo? Ele está falando, o máximo é 1 hora. Não, ele não está falando isso, ele está falando o mínimo. Nem 1 hora você pode orar comigo. Eu me lembro dos anos da minha vida que eu orei 1 hora. E graças a Deus eles já ficaram para trás, há muito tempo atrás. Eu me lembro que uma vez eu estava na igreja para fazer a minha hora de oração, e naquela hora de oração, naquele dia, pastor Joel, eu estava pedindo, Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Alguém disse comigo, mais de ti. Você não canta aquela música? Mais. Quem quer cantar comigo? De ti. Mais. Sentado no banco sem fazer nada, mas eu quero mais. De ti. Na preguiça que eu vivo, no jejum, mais de ti. E Jesus, como assim? Como assim? Mais de ti. Mas desde que você tem dinheiro para pagar? Você tem dinheiro para pagar pelo que você está pedindo? Você quer de graça? Você acha que eu sou de graça? Eu não venho de graça na vida de ninguém. Você tem dinheiro para pagar? Não tem tempo. Você não vai ter mais de mim. E eu estava na minha 1 hora, nessa mínima que Jesus pediu, na minimazinha hora que Jesus pediu. Como o pastor já, eu estava lá. Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E você sabe, né? Você vai olhando o relógio e na hora que vai terminando aquela hora, comecei a arrumar minhas coisinhas e está terminando a minha hora. E o Senhor falou assim, ei, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou indo embora, estou terminando a minha hora. Ele falou, como assim? Você não estava me pedindo mais? Como assim? Você quer mais e só vai me dar isso aí? Você quer mais e só vai me dar isso aí? E quem não está dando nem isso, vai receber o quê? E naquele dia, eu fiquei lá mais 1 hora, porque eu ouvi a voz. Existe alguma coisa na vida de alguns irmãos que já estão me ouvindo só nessa igreja, há 4 anos que vai fazer, na segunda semana de dezembro, tem 4 anos que eu vim aqui, que eu prego pertinho dessa coluna. Sabe essa coluna aqui? Ela é testemunha diante de Deus, que tem 4 anos que eu estou aqui olhando para você, te pregando, e você não teve uma vida de oração ainda. É um juízo de Deus sobre você. Essa mensagem, para o visitante é a primeira vez, mas para você, ela é velha. Você não obedeceu a Deus ainda. Você não levantou da preguiça ainda. Essa coluna é testemunha contra você diante de Deus. Porque você move em tudo, você só não move na vida de oração. Você é bom para fazer. Se te pedir para pregar, pastor, estou aqui para servir. É mesmo, irmão? Que bênção. Você não ora não, né? Mas está aqui para servir. Que bênção. Eu sei que você pode servir sem oração. Você serviu já.
bastante. Você sabe servir sem uma vida de comunhão com Deus. Você quer serviço sem preço. Você quer pagar sem a moeda. Deixe-me mais uma vez contar aquele sonho que eu tive, porque eu sou uma pessoa apaixonada pelas coisas de Deus. E naquele sonho eu entendi que a gente pede coisas a Deus que você não está disposto a pagar, ou que você não sabe o preço. E no meu sonho eu vi uma pilha de bandejas de ouro, e eu falei, eu quero um negócio daquele, meu Deus, uma bandeja de ouro. Sabe essas bandejas de Santa Ceia, de segurar o pão, pequena assim? Eu vi aquela pilha de bandejas de ouro, e o negócio era preciosíssimo, eu estava como se fosse dentro de um banco, e eu peguei uma bandeja daquela porque eu queria, eu desejei aquilo, eu sabia do valor daquilo, mas eu não paguei por aquilo, é como se eu tivesse roubado. Só que eu cheguei no guichê para perguntar o valor daquilo, eu não paguei, mas eu queria saber o valor, porque eu sabia que era precioso, que era valoroso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você sabe, né, que a unção que você pede é valorosa, você só não sabe o preço que ela custa, né? Você sabe, né, que o que você quer de Deus é poderoso, vai mudar a vida das pessoas, você só não sabe o preço que ele custa, nem está disposto a pagar. Pois isso era eu no sonho. Eu peguei aquela bandeja e cheguei no guichê, e tinha um homem de terno e gravata do outro lado, e uma senhora bem vestida assim, bem social, e eu falei, eu vim aqui avaliar, você pode me dizer quanto que vale isso? Meio assim, como que se eu tivesse comprado aquilo. Ele virou para mim e perguntou, cadê o recibo? Quanto que você pagou por isso? Eu falei, eu, na verdade, só queria saber o valor, você pode me dizer o valor? E o sonho acabou. Yeah. E Deus falou assim, você quer, mas você não paga o preço. Você nem sabe o preço das minhas coisas preciosas. Digo para vocês, alguém diz, eu tenho uma moeda. Se você está vivo, você tem uma moeda. Se você tem horas de vida, você tem uma moeda. Deus vai dizer assim, não comprou porque não quis. Não comprou porque não quis pagar. Não comprou. E outra coisa, uma coisa que eu descobri que no mundo espiritual não tem pechincha. Diminui o preço, você pode fazer um precinho melhor para mim? Chega para Deus, tem crente que fala, vamos fazer um precinho melhor aí. Sabe aquela ideia de pobreza, eu não quero pagar, eu quero ter, mas eu não quero pagar. E Deus, comigo não funciona. Ou você paga ou não vai ter. Alguns crentes continuam enganados. Continuam enganados. Porque ele apresenta uma coisa que ele não é. Irmão, nós temos ótimos atores na igreja. Temos ótimos atores na igreja. Eu não sou essa pessoa não, mas se me der o microfone, você vai ver uma pessoa super espiritual. Se me der para orar, você vai ver como eu sei orar. Eu não tenho vida de oração não, mas se eu orar aqui, você vai pensar assim, caramba, você vai falar, caramba, você vai falar. Você vai falar, meu Deus, que pessoa espiritual. Na hora que pega o microfone, engano. Fala comigo, espírito de engano. Sobe no púlpito, meus irmãos, como é que vocês estão? Amém? Amém? Não ouvi não? Amém? Mas ele mesmo, ela mesma, não tem vida com Deus. Engano. Espírito de engano. Chega de obreiro falso dentro da igreja. Chega de obreiro que não tem vida e quer pregar para o povo. Se der o microfone, vai ensinar o povo. Ô, irmão, abre a boca, irmão. Ô, irmão, você não ora. Ele não ora, mas ele está mandando os outros orar. Se eu puder, eu não deixo você subir no... Mas eu não deixo mesmo. Se eu puder, eu não ponho o microfone na tua mão, mas eu não ponho mesmo. Você pode ficar com raiva no banco, mas eu não ponho. Porque eu sei que se você subir aqui, você vai empoderar. Mas quem está te empoderando aqui é o púlpito, não é o Espírito de Deus. Púlpito empodera um monte de gente falsa na igreja. Por isso que Deus mandou eu orar em línguas antes de vir para cá. Porque a mensagem hoje ia ser forte. Ele mandou eu vir orando. Chega de atores na igreja de Deus. Você dá o microfone para a pessoa, ela ora na live, ela ora, que você diz assim, misericórdia, eu nunca vou chegar aos pés dessa pessoa. Só que se você passar um mês com ela, você vai ver que aquilo é fachada. Aquilo é fachada.
Não existe aquilo. Eu fiz uma escola de pregação para ajudar os irmãos a pregar. E estou sendo pressionado a fazer outra, que os irmãos querem pregar. Quer o quê? Eles querem fazer. Naquela escola, eu tive uma das maiores surpresas da minha vida, porque a melhor pregação que uma pessoa trouxe, eu tive que perguntar para o rapaz depois, escuta, me fala como é que você fez aquela mensagem, porque foi a melhor de todas. O cara nunca tinha pregado antes. O cara, sabe aquela pessoa na igreja que não vem no culto, que, sabe, do jeitinho que ele era antes dele pregar, ele continuou depois que ele pregou. Ele nunca teve compromisso com Deus, ele nunca teve vida de oração, mas o cara pregou de um jeito que eu falei, cara, meu Deus, onde que ele arrumou essa pregação? Eu fiquei tão assim, preocupado que a pregação tinha sido copiada na internet, que eu tive uma conversa assim, relax, um café com ele, para ele não desconfiar que eu estava querendo investigar a pregação dele. Eu falei, como é que você fez aquela mensagem? Não, aquela mensagem foi eu mesmo que fiz. Eu falei, caramba, meu Deus, que ator, engana pastor, engana qualquer um. Alguém disse comigo, espírito de engano, dentro da igreja. Eu quero ser o real deal. Eu quero ser a coisa real. Eu tenho que gastar o meu dinheiro, o meu tempo com Deus. Aliás, eu gasto o meu tempo com Deus. Você não tem outra coisa para comprar do mundo espiritual. Enquanto você não decidir gastar as horinhas da sua vida com Deus, você não vai poder comprar. Deus gastou a vida das pessoas para poder usá-las. João Batista, Deus gastou 30 anos da vida dele recluso no deserto. Você pode falar assim, Deus desperdiça demais o tempo da gente. O rapaz, desculpa usar o João Batista assim, chamar ele de rapaz, mas ele só teve um ministério de 6 meses. Como é que Deus gasta 30 anos da sua vida para te usar 6 meses? Porque o que Deus quer fazer através de você custa as horas da sua vida. Diga comigo, vai me custar as horas da minha vida. Jesus foi usado por 3 anos e meio. Nunca curou um passarinho antes daqueles anos. Nunca teve o Espírito Santo descido sobre ele durante 30 anos. Mas Jesus dedicava a sua vida ao Pai no secreto. Ele não aprendeu a orar quando ele aprendeu a pregar. Teve um pastor que chegou do Brasil, anos atrás, em nossa igreja. Essa é toda a informação que eu vou dar para você sobre ele. Só isso. Mas ele chegou no meu gabinete, quer dizer, eu convidei ele para o meu gabinete para ter uma conversa com ele depois de uns 2 anos que ele estava na igreja. Porque eu não via ele na igreja. Ele era um pastor. Ele tinha pastoreado no Brasil já. E ele veio para a nossa igreja e ele não aparecia nos cultos. Ele não. E a minha conversa com ele foi a primeira pergunta que eu sempre falo com os crentes, porque é a única pergunta que vai trazer alguma solução. Como é a sua vida de oração? Ele falou, pastor, eu sinto muito, mas... É aquela historinha do, pastor, não tem vida de oração. Só que eu fiz uma pergunta para ele, no Brasil, quando o senhor pastoreava, o senhor orava? Claro. Eu tinha que pregar. Como é que é? Eu tinha que pregar. A idolatria do crente, se eu tiver que pregar, eu oro. Se eu não tiver que pregar, eu choro. Nós somos presos em fazer. Nós brigamos na igreja para manipulamos por trás assim, roendo por trás para fazer. O pastor não me coloca, eu vou me enfiar lá. Eu vou me enfiar lá. Eu não tenho vida com Deus não, mas eu quero fazer. Eu quero ser igual aos outros. Eu quero ser. Eu quero aparecer. Eu não tenho vida com Deus, mas eu quero fazer. Eles não deixam eu fazer.
Sou aquele pastor, ele falou para mim, não, eu orava, eu parei de orar quando eu cheguei na América, porque aqui também eu não tenho que pregar. Eu falei, como é que é? A vantagem, grande vantagem, é que ele se arrependeu naquele dia. Ele se arrependeu naquele dia, ele entendeu que ele tinha que orar, não é porque ele tinha que pregar. Não é porque ele tinha que fazer alguma coisa. É porque ele foi criado com um relacionamento com Deus. Ele foi criado para vender suas horas para Deus. Quem aqui sabe que você foi criado para vender suas horas para Deus? Diga comigo, nenhuma hora? Essa pergunta, infelizmente, muita gente vai precisar dela hoje. Tem gente aqui que ora mais de 1 hora por dia, mas tem muita gente aqui que não chegou nem na horinha que Jesus falou. Para levar um crente para uma vida de oração, presta atenção que eu vou dizer, para levar um crente para uma vida de oração, Deus tem que permitir algumas pressões na vida dele. Uma das pressões que Deus permite é a da carne dele. A pessoa não vence a manipulação da sua própria carne, a chantagem da sua própria carne. Não vence, não vence, não vence. Vive culpado no meio da igreja, porque não vence, não vence, não vence. A carne chantageia, a carne zomba dele. Ele peca, ele vive com a consciência culpada, porque não vence, porque não tem poder, porque não ora, porque não tem uma vida com Deus. Deus permite a carne dele chantagear, manipular. Segunda coisa que Deus permite, a chantagem do diabo. Rouba as vitórias, pressiona de todo lado. Deus permite pressões financeiras. Permite. Tem crente que pensa, mas eu dou meu dízimo, por que você dá o dízimo, mas você não ora? E Deus pegou a única coisa que é importante para você, que é o dinheiro, para prender. Porque Deus está fazendo uma pressão em você, não é para você dar dízimo, é para você orar. E você não entendeu que você foi criado para ter uma vida com Deus, e nem 1 hora você consegue dedicar ao Senhor. Por que eu estou pregando mais uma vez sobre oração? Porque nenhuma pregação entra em ninguém se não for através da oração que a pessoa faz em casa. Você pode ouvir pregação o dia inteiro no YouTube lá. Aquele YouTube maravilhoso que você usa o dia inteiro no carro. Você passa o dia lá pintando parede, ouvindo o seu YouTube lá. E um monte de pregador. Você é um pregador de tudo que é tipo. Nada daquilo se torna realidade na sua vida, porque você não ora. Deus não falou, ouvireis pregações e vos tornareis campeões. Não existe esse versículo na Bíblia. Ouvireis pregações e vos tornarei campeões. Não existe isso. Mas ele fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. Teu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus vai lidar com você, com a sua carne, com os demônios que estão lá, com as doenças que estão lá, com os pecados que estão lá, na oração. Ele não vai lhe dar isso em outro lugar. Ele vai lhe dar na oração. Alguém diz comigo, come on, church. Hoje eu pedi para a igreja lá de Chelsea falar isso. Então eu falei para eles, não está na Bíblia não, hein? Mas é bom. Come on, church. Queria pedir para você não esquecer de Mateus 26:40. Outra coisa, os discípulos tiveram que ficar, Jesus, estou indo, vou mandar o Espírito Santo, mas quer saber? Vai orar. 10 dias para eu mandar o Espírito Santo. As coisas não vêm de graça. 10 dias de oração sem milagre. Consegue fazer? Orou um dia, Deus vai me responder. Não, minha oração está passando. 10 dias sem milagre. 10 dias sem presença. 10 dias sem poder. 10 dias de teste para 120 pessoas dentro de uma sala, orando, não se sabe quantas horas, oraram aqueles 10 dias, e Deus, não vou mandar no primeiro dia, não vou mandar no segundo, não vou mandar no terceiro, ora mais, ora, alguém diz comigo, ora mais, diga de novo, ora mais. Dez dias de oração para o Espírito Santo descer. 240 horas, 10 dias. Moisés, 80 anos da vida, gastou.
Uma das coisas que me fascina ao ler sobre Enoque, não é? Pai de Metusalém, aquele homem que andou com Deus. Ele viveu 65 anos, diz o livro de Gênesis, e teve um filho, chamou Metusalém. Diz assim, depois que Enoque gerou Metusalém, ele viveu 300 anos. E Enoque andou com Deus por 300 anos. E Deus o tomou para si. Quem quer que Deus tome você para Ele? Quem quer que Deus tome você? Porque a tua carne está te tomando. Você tem que andar com Deus. Ele vai andar aqui. Quem tem 300 anos aí para andar com Deus? Levanta aí, por favor. Quem tem 300 anos aí para andar com Deus? Você já contou os anos que você tem para andar? Você já contou a moeda que você tem para pagar? Pastor Joel, eu e você, nós temos pouco dinheiro. Você tem que investir esse dinheiro. Pastor Joel, não adianta dar dinheiro para Deus, Ele não vai dar poder. Aquela ideia do Simão, me dá poder, me dá dinheiro aí para poder, para eu botar a mão e o Espírito Santo descer. Quanto vocês querem que eu pague? Deus faz a mesma pergunta, quanto você quer que eu pague? Só que a moeda é o tempo da sua vida. Você quer poder? Você quer um ministério? Você quer unção? Você quer vitória sobre esse demônio que te chantageia? Que prende seu casamento, que prende a sua vida, prende suas emoções? Aquele que destruiu o seu primeiro casamento. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Acorda. Eu poderia vir para a igreja, fazer um culto e pregar de novo. E deixar você sem orar. Porque muitos pastores fazem isso. Eles não querem ter a briga que eu estou tendo com você pela oração. Eles não têm a briga da oração. A diferença minha é que eu não abro mão de você orar. A minha diferença é que eu não... Você pode tentar me manipular do jeito que você tentar. Você sorri para mim, me abraça, me beija, fala que eu sou um pastor maravilhoso, mas você não me manipula. Porque eu olho na tua cara, eu sei que tu não oras. E tu tentas entrar na escala, manipulando, Você não ora. Não tem vida com Deus. Teus inimigos te dominam. Mas se eu te der o microfone, tu transforma na hora. Gente, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. Chega disso. Pessoa na vida pessoal dela, ela não é nada. Põe o microfone na mão dela. É igual o Clark, quando entrava naquele negocinho lá e virava o Superman. Não é? O microfone transforma pessoas na igreja em obreiros falsos. Tem palavra, mas não tem poder. Não tem vida de Deus. Quem aqui gostaria de ouvir homens vazios? Quem aqui veio para a igreja ouvir mulheres vazias de Deus? Quem veio? Quem veio? Levanta a mão. Quem veio receber alguém, alguma coisa de alguém que não ora? Quem veio aqui receber alguma coisa de alguém que não tem vida com Deus? Quem veio? Vou fazer uma pausa na pregação, porque o fogo vai aumentando, tem uma hora que me consome. Então eu tenho que parar um pouquinho. Vamos orar. Feche os olhos aí. Fala, Jesus, já apanhei demais aqui até agora. Passa um olhinho aqui em mim, por favor. Dá uma sopradinha aqui, Jesus. Mas me dá um arrependimento aí. Me acorda da minha rebelião, me acorda da minha... Eu sei tudo, Senhor. Sei pregar, mas não sei orar. Fala para Ele. Fala para Ele. Nem aquela horinha que você falou, eu não estou fazendo. Você pediu uma horinha só, nem ela eu estou fazendo, Jesus. Mas eu sei fazer as coisas. Me perdoa, Jesus, pela minha idolatria ministerial. A minha idolatria ministerial. Eu denuncio a idolatria ministerial. Eu proclamo na Betesda, Deus quer levantar pessoas de vida espiritual. Pessoas que têm comunhão
com Deus. Pessoas que têm uma vida com o Senhor. Pede perdão a Deus, fala, me leva para o quarto, Jesus. Me leva para o quarto de oração, me ensina a ficar lá. Me ensina a desenvolver a minha vida de oração. Me ensina a desenvolver, me ensina a desenvolver. Amém, querido? Deixa eu terminar aqui, deixa eu ver se eu consigo terminar para a gente orar. Você só acorda o potencial que tem em você usando as horas. Eu falei que todo o poder do Espírito Santo está depositado dentro de você quando você recebe o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem aqui não recebeu o Espírito Santo? Quem não recebeu aqui? Oh, não tem ninguém. Todo mundo aqui recebeu o Espírito Santo? Recebeu ou não? Vocês estão em dúvida? Tem os irmãos que estão em dúvida, eu vou ajudar eles. Na hora que você recebeu Jesus, o Espírito Santo veio morar em você. Quem acredita nisso? Eu vou falar porque os irmãos ainda estão meio em dúvida. Será mesmo? Será que esse pastor está pregando tão forte que se eu falar errado ele vai me bater? Então deixa eu te falar. Quando você recebeu Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Isso é Bíblia. Fala comigo. Quando eu recebi Jesus, o Espírito Santo veio morar. Você acredita que o Espírito Santo está morando em você? Agora, por favor, me perdoe, mas deixa eu pregar para você. Eu queria perguntar se o Espírito Santo que mora dentro de você, ele é um sem poder. Não, aquele irmão, o Espírito Santo dele tem poder, o meu não tem. É diferente? Ou o Espírito Santo que todos nós temos é o mesmo? É o mesmo poder que tinha dentro de Billy Graham, é o mesmo poder que está dentro de você? Qual é a diferença? A diferença é que uns despertam o poder que está neles, outros passam a vida com o poder dormente dentro deles. Deus sempre nos dá coisas em semente. Ele te dá uma semente. Aí ele fala assim, planta, agoa, faz crescer e colhe. Aí você pega a semente e guarda. Não, eu já tenho a semente. Onde é que ela está? Guardada. Você não vai colher nunca. Porque tudo, alguém diz comigo, tudo que Deus me dá, Ele me dá em semente. Como eu não assisto filme de ação, eu não assisto filme de ação. Porque filme de ação é de violência. Esse pastor é doido, ele está falando uma coisa, agora está falando outra. Não, deixa eu te falar o que eu quero dizer. Eu não assisto filme de ação, então eu fico assistindo esses filmezinhos boring, de animaizinho da África, para não ferir o Espírito Santo dentro de mim. Porque eu me lembro muito bem de estar sentado no sofá e tem gente que vai se identificar comigo agora. E sabe aquele filme de ação, Hollywood, que o Tom Cruise dá um soco, e o cara dá outro soco, e pula, e aperta, e mata. E você está na cadeira, Tem ação lá e tem ação aqui, só não tem Espírito Santo. E o Espírito Santo dentro de você está assim, você ama essa violência? Eu queria perguntar se alguém aqui, vendo esses filmes, uma hora o Espírito Santo já falou, você devia estar assistindo isso? O cara dando um soco na cara do outro. Como é que você fica ouvindo uma pessoa dar um soco na cara do outro? Então, eu não assisto essas coisas para não ferir o Espírito que está dentro de mim. E aí, o Espírito Santo falou para mim, procura documentário. Mas é bom, procura lá. Você vai aprender alguma coisa. Então, eu assisto documentário. Eu assisto os animaizinhos, igual o pastor estava falando, do Ártico. Eu assisto aqueles negócios lá. Então, o que eu estava assistindo? Um animalzinho que mora lá naquelas regiões do Ártico, né? Da Antártica e do Ártico lá em cima, no gelo, né? E ele mora nas pedras, né? Ele parece um coelhinho, mas ele tem um outro nome agora. Só que o documentário estava gravando como que aquele animalzinho tem que sair da sua toca, descer umas pedras, descer na beira do rio lá embaixo e catar uns gravetos de mato, do qual ele se alimenta, para poder trazer para dentro do seu ninho, para a sua sobrevivência. Enquanto eu assistia aquilo, o Espírito Santo falava comigo. Você viu o que eu obriguei os animais a fazerem? Eles têm que sair da sua casinha, correr risco de vida, porque eles estão correndo o risco de vida de um gavião que mora naquelas regiões, vê o bichinho passando e ele ir lá e pegar, e eles correm o risco de vida, mas eles têm que ir atrás da sobrevivência. Deus proveu o matinho para ele, mas o matinho não está lá dentro do ninho dele, o matinho está lá na beira do rio, lá embaixo ele tem que descer as pedras, e ele vai lá olhando para todo lado, e vendo se não tem um gavião voando, porque ele pode ser comido no meio do caminho, e ele volta, e ele
coloca a sua comidinha lá dentro. E Deus falou, foi assim que eu fiz com os animais, e foi assim que eu fiz com vocês. Eu coloquei tudo lá disponível, mas vocês têm que ir atrás, mas a preguiça não deixa. Meu pastor ora. Estou na benção. Que bom que teu pastor ora, porque ele tem coragem de falar na tua cara que tu não ora. Porque tem pastor que não tem. Mas eu tenho. Eu oro bastante para eu poder ter coragem de falar na tua cara que tu não oras. Mas tu quer ser obreiro. Tu quer fazer. Tu quer fazer. Se eu te der o microfone para pregar, tu fala, que benção, eu estava orando por isso. Show. Quantas horas do dia você está disposto a investir? Eu estava orando, porque é sempre onde eu estou orando que Deus fala comigo. E na oração, Deus falava para mim assim, você tem que me perguntar quanto vale as coisas que você quer de mim? Quanto vale? Por exemplo, a família está precisando de uma libertação. O que eles fazem? Chamam os pastores. Eles não entendem que eles têm a moeda nas mãos. Eles podiam chegar para Deus e dizer assim, quantas horas de jejum você quer para me dar essa vitória? Eles querem as coisas de Deus, mas não fazem a pergunta, que nesse dia que eu estava orando, Deus falou para mim, ensina o povo a me perguntar o preço das coisas que eles querem. Aí Deus falou para mim assim, quando você me perguntar o preço, eu também tenho uma pergunta para você. Caramba, eu falo para vocês, eu escuto Deus falar. Ele tem essas conversas comigo. E ele falou para mim assim, quando você vier para mim, quando você entender que você tem que vir para mim e me perguntar o preço, eu vou te fazer a seguinte pergunta, quanto você quer pagar? Você pergunta a ele, quanto custa? Ele falou, quanto você está disposto a pagar? Você está pensando que Deus é o quê? Negociante. Ele quer o seu tempo da sua vida. Ele já contou os dias, ele sabe quantos anos de vida você tem para viver. Ele sabe quantas horas você pode vender para ele. E se você algum dia chegar e fizer a pergunta que tem que ser feita, quanto vale isso? Ele diz, quanto você quer pagar? Porque ele quer saber se você valoriza, quanto você quer dar por aquilo que você está pedindo de Deus. Eu não vou deixar passar a oportunidade, mas eu vou perguntar, quem quer algo precioso de Deus? Pode falar, pode levantar a mão. Pode levantar. Quem quer algo que vale muito? Quem precisa de algo? Quem está desesperado por algo que vale muito de Deus? Você já foi para Ele perguntar o preço disso? Ou você está só, oh Deus, por favor, né, come on. Oh Deus, beijinho de manhã, beijinho à noite, nada de vida de oração. Perguntar o preço. E Deus vai te perguntar, quanto você quer pagar? Eu falei para Deus, me fala os preços das suas coisas. Alguém diz comigo isso? Me fala, Senhor, os preços das suas coisas. Quer saber? Vem para o altar, vou parar de pregar, porque senão eu fico pregando a noite inteira, você sabe como é. Por favor, venham todos aqui, não fique ninguém nos bancos, por gentileza. Mesmo que vocês estiverem nos visitando, por favor, venham aqui, é um costume nosso, a gente terminar o culto no altar. Enquanto essa música toca, como eu disse, quando você vier para o altar, não fale com ninguém. Quando você vier para o altar, não abrace ninguém. Quando você vier para o altar, não é momento de cumprimentar ninguém. O altar é um momento que você vem para chorar. Você já devia estar chorando. Você já devia estar assim, quebrado. E os irmãos ficam distantes, eles têm medo do altar. Chega perto, irmão. Não vai morder, não. Chega perto. Vai ouvindo essa música enquanto você vai orando aí. Depois eu vou orar junto com você.
Shibarabacoboboca, bababarabassa. Tiberabaca, bababarobo, corobobobossa. Olha para mim um minutinho, por favor. Você sabe por quê? Que eu não estou só pregando para você sobre a oração. Eu não estou só pregando para você orar. Eu estou puxando você. Você sabe por quê? Porque eu ouvi o chamado da oração. Nenhum homem que não ouviu esse chamado tem autoridade para chamar ninguém para orar. Eu poderia pregar outra coisa. Mas você sabe por que eu prego sobre a oração? Porque eu fui conquistado por uma vida de oração. Deus não tem problema para me fazer orar. Ele já me conquistou. E não foi agora. Já tem anos que Ele me conquistou. Sabe o que vai acontecer com você? Se Deus te conquistar, você vai sair por aí fazendo discípulo de oração. Você vai sair por aí criando pessoas de oração, formando pessoas de oração. Sabe por quê? Porque é o chamado que está dentro de você. Porque é o chamado que você ouviu. Mas muitos de nós não ouviu esse chamado ainda. Então ouça a música de novo. Deus me chama. Sua voz suave, como um sussurro. Deus me chama. Nenhuma hora, nenhuma hora, nenhuma hora. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado. Tenho trabalhado tanto. Essa é a história de todos nós. De todos nós. Meu coração se aperta ao ouvir me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Alguém vai dizer isso para Deus? Eu vou. Eu vou. Senhor, eu vou. Você pode contar comigo. Você pode contar comigo naquele quarto de oração. Você pode me esperar lá, que eu vou estar lá. É lá que eu vou resolver essas coisas, Senhor. É lá que eu vou destravar o que está travado. É lá que eu vou abraçar aquele inimigo. Eu vou agarrar o pescoço dele. É lá. É lá no meu quarto de oração. Eu vou orar para você, mas eu quero dizer, eu tenho tido a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus com os obreiros, mas tem obreiro aqui que não ora. Eu tenho sido paciente com você, mas eu podia impedir tudo que você faz na igreja, porque você quer fazer, mas até hoje você não consegue orar. Mas Deus fala comigo, se paciente, dá mais um tempo. Mas Deus está dizendo, se apressa, resolve.
Resolve a única coisa que você tem que resolver, uma vida de oração. Resolve o problema da oração. Esse é o único problema que eu e você precisamos resolver. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu oro. Eu oro pela única coisa que nós temos dificuldade, porque o mundo espiritual está resistindo e a carne também. Senhor, Tu sabes. Tu conheces a rotina de cada um. Mas Tu sabes onde tem a hora que era para ser vendida. Aquela hora era tua. Ela está lá. Pelo menos aquela horinha de Mateus 26:40. Ela está lá em algum lugar na rotina dessa pessoa. Ela não descobriu ainda, ela não decidiu ainda, ela não viu, mas revela, Senhor, onde está. Alguém pede, me revela onde está a minha hora de oração, me revela. Me mostra onde ela está, se é de manhã cedo, se é meio-dia, se é 6 horas da tarde, se é quando eu chego, se é quando eu vou dormir, se é saindo de casa, se é dentro do meu carro, se é onde que está essa hora de oração. Porque ela é o começo, ela não é a única hora que eu preciso orar, mas ela é o começo. Ela é a primeira hora, ela é a primeira hora de oração que eu preciso tirar. Alguém levanta as mãos para o Senhor aí e você precisa ser empoderado na oração. Eu abençoo você agora, mais uma vez. Caiam as correntes que te prendem agora. Eu peço os anjos que estão aqui, vai quebrando correntes, vai. Se eles estão orando com sinceridade, se eles estão confessando com sinceridade, vai quebrando as correntes agora. Vai quebrando as correntes dessa vida sem oração. Onde a manipulação espiritual continua na vida dessa pessoa, Senhor. Onde o engano está lá, porque ela não consegue orar. Senhor, em nome de Jesus, derruba essa barreira. Derruba essa barreira. Derruba essa barreira. Em nome do Senhor Jesus. Derruba essa barreira. Porque se não entrarmos no quarto, não vamos gerar filhos contigo, vamos gerar filhos de outro lugar. E tu não vais aceitar esses filhos. Tu queres os filhos da intimidade do quarto. É lá onde nós precisamos gerar os filhos, Senhor. É lá onde precisamos gerar os filhos que vão ser aceitos pelo Senhor. Querido, me perdoe trazer essa mensagem. Eu não sei se eu devia pedir perdão por pregar uma palavra dessa, mas tipo assim, de vez em quando Deus fala comigo, prega de novo sobre a oração. Chama de novo, porque a glória que Deus quer revelar, aquilo que Ele quer fazer, os testemunhos que vocês ouviram do jejum, é a oração. É a vida que quebra as barreiras do mundo espiritual. Você tem que resolver essa questão. Chega de ouvir pregação, começa a orar. Chega de ouvir pregação, começa a orar. Começa a orar. Faz o trabalho. Você já ouviu mensagem demais? Se você fosse contar tanto de palavra que você já ouviu. Mas pela falta de oração, não consegue incorporar na vida. Porque o que faz assimilar é a vida de oração. Eu vou falar uma última facadinha em você, última. Eu sei que eu já sangrei você todinho, vou te dar um golpe final agora. As pessoas que mais sabem fazer as coisas na igreja são as que têm a possibilidade de orar menos. Mais uma vez, os melhores profissionais da religião que têm os melhores dons, sabe pregar. Prega. Você se apoia tanto no dom que você tem uma grande possibilidade de não orar e continuar pregando e todo mundo, meu Deus, que bênção. E porque todo mundo diz que é bênção, você também continua, porque você está vivendo do dom. Se você sabe fazer uma coisa bem, você tem uma grande possibilidade de fazer aquilo sem uma vida de oração. Porque é muito difícil para uma pessoa que tem um dom não se apoiar nele e não fazer aquilo na força do dom. Por exemplo, eu sei que Deus me deu um dom de pregar. Eu sei. E se eu não viver uma vida de oração, as mensagens vão continuar. Porque o dom vai continuar fluindo. Mas eu vou estar falhando com Deus. Então eu vou ministrar bênçãos para liberar você. Pai, eu abençoo o teu povo nessa noite. E hoje é o dia 12 de outubro. Ao sair daqui, eu declaro que eles vão sair para uma vida nova. Para enfrentar a carne, para enfrentar o inferno.
e para abrir a porta daquele quarto e ficar mais tempo lá. Quem estava meia hora vai ficar 1 hora, quem estava 1 hora vai ficar mais. E, Senhor, nós vamos nos aplicar à oração. Nada vai destruir sem uma vida de oração, nada vai derrubar, nada vai mover sem uma vida de oração. E eu proclamo agora, em nome do Senhor Jesus, vem uma bênção de empoderamento espiritual para uma vida de oração, para uma vida de oração. Declaro que a graça do Senhor Jesus, a que nos trouxe até esse dia 12 de outubro, vai nos levar até o fim. O amor do Pai, o Criador de todas as coisas, que proveu tudo para nós, e a comunhão do Espírito, ao qual nós desfrutamos na oração, ela permaneça com você todos os dias da sua vida. Você pode dizer amém. Amém. Perdoa o pregador, leva a bênção. Vá com Deus.